E então, de repente, você é cuspido em terra firme, mas não em qualquer lugar. Em Nínive, uma cidade no meio de um deserto, a centenas de quilômetros do mar. Como isso é possível? Como Jonas, engolido por um grande peixe, foi parar numa cidade onde o mar é apenas um mito? Fique até o final, porque essa história vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe. Era uma manhã quente em Jope, o sol escaldante, queimando a pele de Jonas enquanto ele caminhava apressado pelo porto. O cheiro de peixe fresco misturava-se ao sal do mar, e as gaivotas gritavam no céu como se soubessem do segredo que ele carregava no peito. Jonas não era um homem qualquer. Ele era um profeta, escolhido por Deus para levar uma mensagem. Mas aquela mensagem era pesada demais. Nínive, a cidade dos pecados, dos altares pagãos, dos mercados cheios de vozes roucas e risadas cruéis. Deus havia dito: vá a Nínive e pregue contra sua maldade. Mas Jonas olhou para o horizonte, para as ondas quebrando nas rochas e pensou: não, eu não vou. Ele embarcou num navio rumo a Tarsis, o mais longe que podia ir. Cada passo no deck de madeira era uma decisão, um grito silencioso contra o chamado divino. Ele sentia o peso da desobediência, mas também um alívio egoísta. Que Deus encontre outro, pensou, enquanto o navio balançava suavemente, afastando-o de sua missão. Mal sabia ele que o mar, aquele vasto tapete azul que parecia sua fuga, seria sua prisão. Mas por que Jonas fugiu? No fundo do seu coração, ele conhecia Nínive. Não era só uma cidade distante, era um lugar que ele temia. Histórias corriam entre os hebreus. Nínive, com suas muralhas impenetráveis, seus guerreiros cruéis, sua riqueza manchada de sangue. Jonas sabia que pregar ali não seria apenas difícil, seria perigoso. Ele imaginava as ruas escuras, os olhares desconfiados, as mãos prontas para apedrejar um estrangeiro. E se ele falhasse? E se Nínive risse da sua mensagem? O medo o consumia, mas havia algo mais: orgulho. Jonas não queria ser o mensageiro de um Deus que poderia perdoar uma cidade tão vil. Ele queria justiça, não misericórdia. E assim escolheu o mar, achando que poderia escapar do olhar de Deus. O céu escureceu em poucas horas. Nuvens pesadas como montanhas de chumbo engoliram o sol. O vento uivava, rasgando as velas do navio, e as ondas se erguiam como mãos gigantes, tentando agarrar o céu. Os marinheiros gritavam, implorando aos seus deuses, jogando carga ao mar para salvar o que restava. Jonas, encolhido no porão, dormia, ou fingia dormir. Talvez quisesse esquecer, apagar a voz que ainda ecoava em sua mente: Nínive, vá a Nínive. Mas Deus não esquece. Um marinheiro o sacudiu, os olhos arregalados de pavor. Quem é você? O que fez para trazer essa maldição? Jonas sabia. Ele confessou com a voz tremendo, mas firme: eu sou hebreu, fugi do meu Deus. O silêncio que veio depois foi mais alto que a tempestade. Os marinheiros, homens rudes acostumados ao mar, hesitaram. Mas Jonas insistiu: joguem-me ao mar e a tempestade vai parar. Eles tentaram remar, lutar contra as ondas, mas o mar não cedia. Com lágrimas e preces, atiraram Jonas ao abismo. No instante em que as ondas o engoliram, Jonas sentiu o peso da sua escolha. A água gelada o abraçava, puxando-o para o fundo. Ele lutava, mas cada braçada era inútil contra a força do mar. Seus pulmões ardiam e o pânico tomava conta. Será que era isso? O fim de um profeta que ousou dizer não a Deus? Mas então, no momento em que a escuridão parecia vencê-lo, algo mudou. Um vulto enorme surgiu das profundezas, uma sombra que bloqueou até o último fiapo de luz. Não era apenas um peixe. Era uma presença, uma força viva que parecia obedecer a um comando maior. Jonas sentiu seu corpo ser sugado, não para a morte, mas para algo que ele não podia explicar.
Ele não estava mais lutando contra o mar. Ele estava dentro de algo vivo, algo que o prendia e ao mesmo tempo o protegia. E então, o silêncio. As ondas se acalmaram, o céu clareou. Mas para Jonas, a escuridão apenas começava. Ele afundava, o frio do mar envolvendo-o como um manto de gelo. Seus pulmões queimavam, a água salgada invadia sua garganta. E então, algo o engoliu. Não era apenas um peixe, era enorme, uma sombra viva que o tragou inteiro. Dentro daquele ventre, o ar era denso, pegajoso, com um cheiro de morte e sal. Jonas não podia ver, mas sentia as paredes viscosas pulsando ao seu redor. Era o fim ou apenas o começo? No ventre do peixe, Jonas enfrentou mais do que escuridão. Ele enfrentou a si mesmo. Cada batida do coração do animal parecia um eco dos seus próprios erros. Ele se lembrou de sua vida como profeta, das vezes em que falou com ousadia em nome de Deus, mas também das vezes em que seu coração endureceu. Por que Nínive? Por que ele? Ele imaginava o povo de Nínive com seus altares pagãos, suas vidas tão distantes do Deus que ele servia. E no fundo, admitiu. Ele não queria que eles fossem salvos. Ele queria julgamento. Mas ali, preso, sem saída, Jonas começou a entender. Deus não o escolheu por sua força, mas por sua fraqueza. Porque até um profeta quebrado pode ser um canal de graça. 3 dias, 3 noites. No escuro, Jonas não contava o tempo. Ele o sentia. Cada segundo era uma eternidade. O som do coração do peixe, um tambor grave, misturava-se aos seus próprios batimentos. Ele orava, não como profeta, mas como homem quebrado. Senhor, eu fugi, mas agora, no fundo deste abismo, eu vejo, tua vontade é maior que a minha. Suas palavras ecoavam no vazio, misturadas com lágrimas que ele não sabia se eram suas ou do mar. A Bíblia, em Jonas 2:2, diz: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele não tinha forças, mas tinha fé. E aquela fé, frágil como um fio, era tudo o que o segurava. Ele se lembrou de Nínive, da missão que rejeitara. E pela primeira vez sentiu algo além de medo, propósito. Mas como ele sairia dali? E como chegaria a Nínive, uma cidade encravada no deserto onde o mar era apenas uma lenda contada por viajantes? O peixe nadava incansável, cortando as águas do Mediterrâneo. Alguns estudiosos dizem que ele poderia ter seguido a costa, contornado a Síria, subido rios que desaguam no interior. Outros acreditam que o milagre foi ainda maior, que Deus moveu o próprio tempo e espaço para cumprir sua vontade. Mas uma coisa é certa: Jonas não estava mais no controle. Enquanto o peixe nadava, algo mudou no coração de Jonas. Ele começou a ver Nínive não como um castigo, mas como uma oportunidade. Ele imaginava as ruas cheias, as crianças correndo, os mercadores barganhando, as famílias vivendo suas vidas alheias ao julgamento que se aproximava. E se Deus quisesse salvá-los? E se a mensagem de Jonas pudesse mudar o destino de uma cidade inteira? Pela primeira vez, ele sentiu um peso diferente, não de medo, mas de responsabilidade. Ele orava não só por libertação, mas por coragem. Coragem para enfrentar uma cidade que ele temia, para falar uma verdade que ele mesmo duvidava. No escuro, Jonas estava sendo transformado, moldado por um Deus que não apenas o resgatava, mas o preparava. E então, no 3º dia, o peixe parou. Jonas sentiu um movimento brusco, um tremor que fez seu corpo deslizar pelas entranhas do animal. A escuridão se abriu e ele foi cuspido, não na areia de uma praia, mas em terra seca, poeirenta, sob um sol escaldante. Ele caiu de joelhos, o corpo coberto de muco, os olhos ardendo com a luz. À sua frente, muralhas altas e imponentes. Era Nínive,
Mas como? Não havia mar, não havia rio, apenas poeira, camelos e o murmúrio distante de uma cidade viva. Aqui está o mistério que intriga estudiosos há séculos. A Bíblia não explica como o peixe chegou a Nínive. Alguns dizem que o grande peixe não era um animal, mas um símbolo, uma tempestade, um barco, uma provação divina. Outros acreditam que Deus, em seu poder, transportou Jonas de forma sobrenatural, como fez com Filipe no livro de Atos, levado pelo Espírito de um lugar a outro. Há até quem sugira que o peixe navegou por rios antigos, hoje secos, que conectavam o Mediterrâneo ao coração da Mesopotâmia. Mas a verdade, talvez a verdade esteja na pergunta que Jonas fez a si mesmo, ali, de joelhos na poeira. Por que duvido do poder de Deus? Ao entrar em Nínive, Jonas sentiu o peso da cidade. As ruas eram um labirinto de vozes, cheiros de especiarias, fumaça de altares pagãos. Ele via os rostos endurecidos dos guerreiros assírios, as crianças brincando na poeira, as mulheres carregando cântaros d'água. Nínive era viva, pulsante, mas também perdida. Jonas caminhou, seu coração dividido entre o chamado de Deus e a raiva que ainda carregava. Ele gritava: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Mas enquanto falava, algo inesperado aconteceu. Os olhares que ele temia começaram a mudar. Um mercador parou, uma mãe puxou seus filhos para perto, um sacerdote pagão baixou a cabeça. A mensagem de Jonas, carregada de julgamento, acendeu uma faísca de medo e de esperança. Eles acreditavam. E Jonas, o profeta relutante, começou a perceber que talvez ele não fosse o único sendo transformado. Ele se levantou. A cidade o encarava, com seus portões abertos como uma boca pronta a engoli-lo novamente. Jonas caminhou, a roupa rasgada, o corpo fraco, mas a voz firme. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele gritava pelas ruas e as pessoas paravam. Reis, mercadores, crianças, todos ouviam, e contra todas as expectativas, eles acreditaram. O rei de Nínive desceu do trono, vestiu-se de saco e cinzas e ordenou que toda a cidade se arrependesse. Nínive não foi destruída. Deus viu o arrependimento do povo e poupou a cidade. Jonás, o profeta que fugiu, que foi engolido, que foi cuspido em terra seca, cumpriu sua missão. Mas ele não celebrou. Sentado fora da cidade, sob uma árvore, ele questionava: por que, Senhor? Por que salvar essa gente? E Deus respondeu, com uma voz que ecoava mais fundo que o ventre do peixe: não terei compaixão de Nínive, a grande cidade onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. E você? Já sentiu um chamado que quis ignorar? Já tentou fugir de algo maior que você, só para ser puxado de volta por um caminho que não explica, mas transforma? A história de Jonas não é... Mas só se tiver coragem de ouvir mais histórias como essa.